Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade ao nosso curso de Lógica Proposicional, nós vamos entrar agora na aula de número 5, onde nós vamos tratar de um dos assuntos mais importantes da lógica, que é a história da equivalência lógica. Então, nessa aula de número 5, nós faremos um apanhado de todo o conteúdo daquelas regras importantes que existem dentro da equivalência lógica. E na aula de número 6, nós faremos uma sequência de exercícios para a gente poder fixar muito bem esse conteúdo. Então vamos para a aula de hoje. Quando a gente fala em equivalência dentro da matemática, por exemplo, quando você fala uma dúzia, equivale a 12 unidades. Quando você fala a fração 1 sobre 2, ela equivale ao decimal 0,5. Então, dentro da matemática, nós temos assim quantidades que são equivalentes. Você falar 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Então, dentro da lógica proposicional, existem algumas situações onde nós podemos criar frases que sejam equivalentes ao original. Por isso que nas questões ele coloca assim: identifique entre as alternativas abaixo aquela que é equivalente lógica. Ou seja, você vai procurar entre as alternativas uma proposição que traga a mesma mensagem que a frase original. Para isso, nós temos que entender primeiro o que é o conceito de equivalência lógica. E depois nós vamos ver alguns casos particulares que são fundamentais. Casos que você tem que memorizar para poder garantir a questão na prova. Você memorizando esses casos, você com certeza vai acertar problema de equivalência lógica dentro da tua prova. Então vamos lá. Então começamos assim, ó. Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes. Ou simplesmente equivalentes quando elas satisfazem a duas condições. Então, para que eu tenha duas proposições equivalentes, é necessário que elas me satisfaçam a duas condições. Primeira condição importante: elas têm que ser formadas pelas mesmas proposições simples. E segunda condição, ela tem que ter a mesma tabela verdade. Bom, na prática, a história é o seguinte: nenhuma banca examinadora vai pedir para você essas tais duas condições. Ela não vai chegar e dizer para você: para que duas proposições sejam equivalentes, é necessário que... Dificilmente isso vai acontecer. O que o examinador vai pedir para você é: verifique entre as alternativas abaixo aquela que pode ser considerada equivalente lógica à original. Mas para a gente poder entender o conceito, eu vou fazer aqui uma explanação para você poder entender o porquê das coisas. Aí vai tornar muito mais fácil o que vem pela frente. Bom, primeira coisa importante: o símbolo da equivalência lógica ele pode ser representado por 3 tracinhos. Claro que você não vai brigar com o examinador se ele colocar 2, mas o correto seria colocar 3 tracinhos. Muito bem. A primeira condição diz assim: elas devem ser formadas pelas mesmas proposições simples. Então, puxando um exemplo aqui, ó, para a gente poder tentar entender. Vamos supor que você crie uma situação assim, ó. P ou não Q equivalente a não P e R. Vamos supor que você tenha que analisar se essa proposição ou se esse exemplo é um caso de equivalência lógica. Em outras palavras, ele está te dizendo: olha, a expressão do lado esquerdo é equivalente à do lado direito. Então você não precisa nem perder tempo
em fazer essa análise. Por quê? Porque já está furada a primeira condição. A proposição, aqui está o sinal da identidade. Muito bem. Do lado esquerdo, eu tenho as proposições P e Q. Do lado direito, eu tenho as proposições P e R. Ou seja, do lado esquerdo tem uma proposição Q que não aparece do lado direito. E do lado direito tem uma proposição R que não aparece do lado esquerdo. Então isso inviabiliza qualquer possibilidade delas serem equivalentes. Porque elas não têm as mesmas proposições simples. O lado esquerdo tem a P, o direito também. Mas o lado esquerdo tem a Q que o lado direito não tem. E por sua vez, no lado direito eu tenho uma R que do lado esquerdo eu não tenho. Então é impossível eu ter aí duas proposições equivalentes. Então, isso aqui está redondamente errado, já partindo da primeira condição. Não preciso nem analisar a segunda, se elas têm a mesma tabela verdade. A primeira condição já está furada. Perfeito? Muito bem. Vamos agora para a segunda condição. A segunda condição diz assim, olha, elas têm que ter a mesma tabela verdade. Então, nas aulas anteriores, a gente aprendeu a fazer a tabela verdade. A gente aprendeu a fazer a tabela verdade. Então, se eu te propuser algo assim, ó, vamos prestar bem atenção agora. P, então Q, equivalente a não P ou Q. Então você observa que eu tenho proposições P e Q do lado esquerdo e proposições P e Q do lado direito. Então, quanto à primeira condição, está perfeita. Elas são compostas pelas mesmas proposições simples. Agora, será que a segunda condição estaria sendo satisfeita? Olha só. A proposição P, então Q, é uma condicional, cuja tabela verdade é assim. VF, VV. Lembra disso, né? Nós vimos isso na aula de número 3. A tabela verdade dos conectivos lógicos. Muito bem. Se você construir a tabela verdade da segunda proposição, você vai encontrar o seguinte resultado. Então eu estou diante de duas proposições formadas pelas mesmas proposições simples e formada pela mesma tabela verdade. Ora, se estão satisfeitas as duas condições iniciais, então sim, eu considero elas como sendo proposições equivalentes ou equivalentes lógicas. Perfeito? Bom, mas aí você deve estar pensando da seguinte forma, Sérgio, a primeira ali, proposições simples, eu consigo verificar facinho, facinho. Do lado esquerdo tem a P, do lado direito também. Do lado esquerdo tem a Q, do lado direito também. Então, as mesmas proposições simples, está ok. Agora, eu vou ter que construir a tabela verdade em todas as situações? O que eu tenho para te responder é o seguinte. Dependendo da banca examinadora que você fizer, dependendo do nível do teu concurso, se for um desses concursos aí que o salário é lá em cima, é alta competitividade, muitas vezes você teria assim que construir a tabela verdade. Por exemplo, a banca CESP, para cargos, para concursos mais elevados, de um salário maior, ela pode sim perfeitamente questionar isso. Que você tenha que construir a tabela verdade para verificar se elas são equivalentes ou não. Mas o que a gente nota é que as bancas examinadoras, mesmo aquelas mais bambambãs, vamos assim dizer, elas exigem do candidato a memorização de algumas regras, que são chamadas regras da equivalência lógica. Então são alguns casos de equivalência que, se você memorizar, você vai economizar
todo o trabalho de ter que construir a tabela verdade. E é isso que a gente está propondo a partir de agora. Que a gente memorize alguns casos de equivalência para que você possa pegar a questão e já ir direto na resposta. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma situação aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para a gente trabalhar com a coisa mais limpa. Vamos fazer por conectivo. Vamos primeiro pegar aqui a nossa tal condicional. O que é a nossa condicional mesmo? É a nossa proposição do tipo se P, então Q. Essa questão, esse conectivo, é típico das provas, aparece com muita frequência. Se você já fez prova de concurso público que tinha disciplina de raciocínio lógico, sabe do quanto é importante o item equivalências lógicas. Muito bem. Então, a gente costuma dizer o seguinte: sempre que ele me der uma frase na condicional, eu terei como equivalente a ela duas possibilidades de resposta. Vamos assim chamar E1 e E2. Eu vou ter uma equivalente 1 e uma equivalente 2. Sendo que qualquer uma dessas duas pode aparecer entre as alternativas corretas. E quais são essas duas equivalentes? Bom, nós temos uma primeira, cujo nome é de contrapositiva, ok? Que a representação é assim, ó. Não Q, então não P. Então, a primeira equivalente a ela seria você fazer não Q, então não P. Eu costumo dizer para os meus alunos que é aquela que você volta negando. Como assim volta, Sérgio? Vamos esclarecer. Olha só. Aqui está a frase original. P, então Q. Observe que o sentido dela é um sentido da esquerda para a direita. Olha a setinha apontando para lá. Certo? Então, vamos imaginar que aqui seja o seu olho. Muito bem. Quando você pegar a condicional, você vai ler de trás para frente, negando. Então você vai negar a Q, então negar a P, não P. É a contrapositiva, é aquela que você volta negando. A original você lê da esquerda para a direita. A contrapositiva, sentido contrário. Quando você lê no sentido contrário, você faz a leitura negando aquilo que está lendo. Então você nega a Q e nega a P. Esse é o primeiro caso de equivalência de uma condicional, que é normalmente os casos que aparecem nas questões. 90% dos casos de equivalência lógica de condicional, a resposta é a contrapositiva. Bom, caso você não encontre essa tal contrapositiva, aí você vai procurar uma outra, que é a não P ou Q. Você nega a primeira e mantém a segunda. Nega a primeira e mantém a segunda. Só que nesse caso, você converte a condicional em ou. Essa segunda equivalência não tem um nome específico. Dentro da lógica proposicional, ela não recebe um nome particular. Mas ela é considerada um caso de equivalência. Por quê? Porque ela gera a mesma tabela verdade que a condicional. Elas são formadas pelas mesmas proposições, olha, P e Q, e se você construir a tabela verdade das duas, que foi aquele exemplo que eu dei anteriormente, elas vão ter o mesmo resultado.
Ora, se tem as mesmas proposições e tem a mesma tabela verdade, então elas são consideradas proposições equivalentes. Perfeito? Então, vamos ver um exemplo prático aqui de uma frase e vamos transformar essa frase nas suas equivalentes. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente trabalhar com mais clareza. Ele fala assim: se falta documentação, então o processo não será analisado. Legal. Então nós temos a seguinte situação. Aqui está a nossa frase P e aqui está a nossa frase Q. E o então, como é de costume, representado pela setinha. Muito bem. Eu quero, a partir disso, obter duas novas frases equivalentes a ela. Então, a primeira possibilidade de resposta é a chamada contrapositiva. Ora, o que é a contrapositiva? É aquela que eu nego o Q, nego o P e boto o então. Ou seja, eu volto negando. Dá para você pensar assim também, ó. A original está aqui. Eu faço assim, ó. Eu troco as frases de posição e ao mesmo tempo que eu troco de posição, eu nego. Então fica não Q, então não P. O que seria a negativa de não será analisado? Fala, Sérgio, é só tirar o não. E o que seria a negativa de falta documentos? É, não falta documentação. Então a frase como um todo ficaria: se o processo foi analisado, ou será analisado, tanto faz, então não falta documentação. Veja que eu tirei o não daqui, por isso que ficou foi analisado, e aqui eu coloquei um não, para poder negar o não, o falta é não falta. Essa é a chamada contrapositiva. Muito bem, mas vamos admitir que essa não seja a alternativa correta. Então a alternativa correta terá que ser não P ou Q. Em outras palavras, eu nego a primeira parte e mantenho a segunda parte. Então eu coloco não falta documentação, veja que eu neguei, ou, o conectivo agora muda para ou, e mantenho a segunda parte. O processo não será analisado. Não será analisado. Veja que nesse caso eu mantive o não. Não será analisado. Olha, pessoal, a gente resolve muitas questões de muitas provas. E como eu disse antes, equivalência lógica é um conteúdo que cai com muita frequência. E principalmente equivalência lógica de condicional. E dessas duas que eu estou lhe apresentando, essa E1 é a que mais cai, é a que mais aparece entre as alternativas como a resposta correta. Eu estou citando o segundo caso, ele é importante também, mas eu não sei por que os examinadores, quando colocam entre as alternativas, não colocam equivalente 2. Coloca equivalente 1, que é a contrapositiva. Ok? Perfeito? Legal. Seguindo em frente. Vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre a equivalência da disjunção não exclusiva. Ora, o que é disjunção não exclusiva mesmo? É o nosso conectivo ou. Então esse é o segundo caso de equivalência. O primeiro caso era da condicional. Agora eu estou citando o caso da disjunção não exclusiva do ou. Bom, não haveria necessidade de eu falar nesse caso, porque se você parar para pensar um pouquinho, você já vai matar a charada. Mas quando a gente dá ênfase a alguma coisa,
aquilo de salto aos olhos, aquilo parece que a gente consegue gravar mais, e quando cai algo parecido, a gente mata. Olha só, veja bem. No caso anterior, eu tinha uma condicional que eu disse ser equivalente a não P ou Q. Ora, senhores, isso aqui é uma via de mão dupla. Por quê? Porque se condicional pode virar ou, é evidente que ou pode voltar a ser condicional. Se uma condicional se transforma em ou, eu posso pegar o conectivo ou e transformá-lo numa condicional. Como é que eu faço essa mudança? É muito simples. É só você observar o que foi feito aqui, ó. Na original era P. Na equivalente apareceu não P. Então eu troquei o valor lógico de P, de verdadeiro para falso, ou seja, eu neguei. Já o conectivo, a proposição que, ela se manteve. Então a gente diz assim: se ele me der o ou, eu transformo o ou em condicional. Beleza. Como? Negando o P e mantendo o Q. Nego a primeira e mantenho a segunda. Se condicional vira ou volta a ser condicional. De que maneira? Negando a primeira e mantendo a segunda. Legal. Acontece, vamos assim colocar, acontece, acompanhe meu raciocínio. Eu te dou P ou Q. Você monta condicional, negando a primeira, transformando em condicional. Você é equivalente, você nega a primeira e mantém a segunda. Beleza, é o nosso caso aqui. Acontece que eu estou diante agora de uma condicional. E a condicional admite como equivalente a ela a contrapositiva. Então eu posso negar a Q e negar a não P. Ora, negativa de não P vira P. Por isso que apareceu aqui não Q, então P. Perceba que dentro da lógica a gente tem que começar a fazer essas associações, né? Eu posso transformar o ou em se então. Perfeito. De que maneira? Nega a primeira e mantém a segunda. Assim, agora, essa nova frase, por estar na condicional, eu posso criar a contrapositiva dela. De que maneira? Nego o Q, nego o não P e coloco a condicional. Por isso que nós temos aqui também duas proposições equivalentes ao ou. Seria não P, então Q. Segunda equivalência, a não Q, então P. Então vamos ver como é que fica isso na prática. Ele fala assim: o Brasil não foi campeão. Ou o presidente foi ao comício. Então você tem aqui a frase P. Você tem aqui a frase P. Você tem aqui a frase Q e o ou. Então a primeira possibilidade de eu criar uma equivalente é eu transformar esse ou no se então. Está aqui o se então. Beleza. E de que maneira eu faço isso? Eu mudo a frase P para não P. E eu mantenho a frase Q. Eu mantenho a frase Q. Essa frase agora, por sua vez, por estar na condicional, eu posso transformá-la em contrapositiva. De que maneira? Negando o que. Então aqui nós temos a negativa de que. Então,
negando a negação de P, que volta a ser P. O Brasil não foi campeão. Perfeito? Então, nós já vimos a condicional e já vimos a disjunção não exclusiva, o ou. Vamos para o terceiro e último caso, que é o caso da bicondicional. Ora, a bicondicional ela também tem duas equivalentes. A primeira equivalente é aquela que transforma a bicondicional no e. Sérgio, como assim? Ora, você pega essa bicondicional e transforma em duas condicionais. Quando ele fala assim, P, se e somente que, é o mesmo que dizer se P, então que, e se que, então P. Então você abre essa bicondicional, ó, fica atento, ela é uma bicondicional. Ou seja, ela é uma condicional nos dois sentidos. P, então que, e que, então P. Essa seria, digamos, a equivalente número 1. Mas tem uma equivalente número 2, que não é comum aparecer nas provas, mas elas existem e a gente tem que estar preparado para ela. Qual seria essa equivalente 2? Bom, vamos tentar memorizar assim. Eu abro a bicondicional no conectivo e. Mantenho P, que, e não P, e não que. Então, no primeiro parênteses eu mantive as duas, no segundo parênteses eu nego as duas. E interligando essas duas, você coloca o ou. Fala, nossa, Sérgio, essa aí foi de lascar. Essa foi complicada. Realmente. Porque se você construir a tabela verdade da bicondicional, você vai ver que vai dar o mesmo resultado que essa tabela verdade. Elas são formadas pelas mesmas proposições, P e Q, e dão as mesmas tabelas verdades. Sérgio, se o meu pendrive mental tiver com a capacidade esgotada, qual das regras eu posso deixar de lado? Eu diria para você, se você realmente não tem espaço para memorização dos três casos, da condicional, da disjunção não exclusiva e da bicondicional, deixa a bicondicional de lado. Essa é a que menos cai. A frequência delas em prova é quase zero. Mas vai que o examinador queira puxar um pouquinho mais, né? Queira aprofundar. Então, voltando à nossa bicondicional. Eu coloco assim, ó, considere a proposição amo, sei somente se, odeio. Ora, então, aqui eu tenho a proposição P e aqui eu tenho a proposição que. Perfeito? Então eu posso pegar essa proposição que está na bicondicional e abri-la em duas condicionais. Se P, então que, e se que, então P. Olha lá. Se amo, então odeio, e se odeio, então amo. Essa é tranquila, né? Essa é a própria interpretação da bicondicional. Agora a segunda já é pesada. A segunda já é casca grossa. Você abre as duas no e, olha aqui, abre as duas no e, repete a primeira, repete a segunda, nega a primeira, nega a segunda. Repete a primeira, repete a segunda, nega a primeira, nega a segunda. Essas duas estão ligadas pelo e. E entre essas duas, o ou. Amo e odeio, ou não amo e não odeio. Amo e odeio, ou não amo e não odeio. Essas são as três regras de equivalências lógicas: da condicional, da disjunção não exclusiva e da bicondicional. Essas são as que mais caem, principalmente a condicional, equivalente 1 e equivalente 2,
E essa disjunção não exclusiva tem aparecido bastante também. Certo, pessoal? Eu sei que essa aula foi um pouquinho mais pesada, foi uma aula teórica. Eu preciso que você assista bem essa aula, que você memorize as regras, porque na próxima aula, na aula de número 6, nós vamos fazer exercícios sobre esse conteúdo. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar uma proposição para nós e vai pedir que a gente identifique entre as alternativas aquela que representa uma equivalente lógica. E para a gente poder buscar rapidamente a resposta certa, eu tenho que ter essas regras na minha cabeça. Ok? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se gostou, deixe o seu like e faça um comentário. O comentário é muito importante para a gente poder saber o quanto você está aprendendo, o quanto você está aproveitando as nossas aulas. Aproveite também e se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para que você possa receber em tempo real cada aula que semanalmente nós estamos postando. Aproveite, vá até o nosso Instagram e comece a nos seguir. Nosso site www.matematicalogica.com.br está no ar esperando por você. Visite nosso site. A lista de exercícios que normalmente eu posto ao final de cada aula, no caso da aula número 5, ela será postada ao final da aula de número 6, que é uma aula de exercícios. Fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.